A pergunta de agora é uma pergunta que é daquelas que valem R$ 1 milhão em epilepsia. Quando toma o medicamento correto e quando continua a ter crise, o que é que isso significa? Eu sou Thiago, neurocirurgião. Eu vivo a neurocirurgia infantil como o caminho da minha vida. E nessa série de vídeos, nós estamos a responder questões que foram deixadas para a gente nas redes sociais. E essa pergunta é a pergunta do meu dia a dia. Porque eu não sou neuropediatra, eu sou neurocirurgião. Só que eu sou um neurocirurgião que mexo com 20% dos casos de epilepsia, que são os casos de epilepsia onde, ao tomar o remédio, não melhora. Que são as epilepsias que a gente chama de difíceis de controle ou resistentes a drogas. Essas crianças, elas chegam para a gente pela neurocirurgia infantil e pela neurocirurgia porque o melhor tratamento para um tratamento que não funciona é a via cirúrgica. É algo que a gente pode conversar em outros vídeos sobre os tratamentos não medicamentosos. A primeira coisa que eu pergunto para uma família que chega com essa dúvida e que veio dessa vez para a gente é como é a epilepsia, como se caracterizam essas crises de uma forma assim muito longa. Eu sou do time que acha que 90% do diagnóstico está numa anamnese muito bem feita. 10% está no exame do eletroencefalograma e nos exames de imagem. Porque a fenomenologia das crises é ela que diz qual é o melhor tratamento. Quando eu falo fenomenologia, é o fenômeno clínico que envolve aquele evento que aconteceu. São as características que estão ao redor, desde horário, idade, o que a criança estava fazendo, o que o paciente estava fazendo, como que começou, se mexeu um braço, se mexeu a mão, se virou um olho, se virou uma boca. É quase que um exercício de investigação, quase que uma fofoca. Então, saber disso é mais do que meio caminho andado. Por quê? Se uma crise ela é focal, ou seja, em uma parte do corpo, e o eletroencefalograma ele é focal, ou seja, numa parte do cérebro, a via de tratamento é uma. Se a crise convulsiva pega o corpo todo, ou o eletroencefalograma pega todo o cérebro, a via de tratamento é outra. Então, de cara, saber se a crise é generalizada ou focal, eu já separo esses pacientes em dois grupos. Depois disso, a causa mais comum de remédio que se toma e crise que se continua é baixa dose. É muito comum os profissionais ou as próprias famílias terem medo de usar o anticonvulsivante. O anticonvulsivante ele é medido por peso. Então, quando a gente olha o espaço de peso entre a menor dose e a maior dose é muito ampla. Todas as vezes que a gente tem um remédio onde o espaço entre a menor dose e a maior dose é muito amplo, significa que o remédio é muito seguro. Então, a causa principal é o uso em baixa dose, ou uso em hora inadequada, ou o uso do remédio de uma formulação que não é comprovada. Esses aspectos todos são discutidos quando a família chega com essa demanda. Vamos levar em consideração que está tudo perfeito. O diagnóstico foi bem feito, o anticonvulsivante está bem feito, o eletroencefalograma é compatível e o paciente continua a ter crise. Existe um conceito que a gente diz que é epilepsia resistente à droga e é esse conceito que faz parte do dia a dia meu. 20 a 30% de todas as epilepsias elas serão resistentes à droga e o conceito de resistência à droga é quando o paciente precisa usar mais do que 2 anticonvulsivantes adequadamente escolhidos, em doses adequadas, e continua a ter crises convulsivas num padrão parecido com o padrão anterior, ou quando o uso do anticonvulsivante causa muito problema na vida dele. Não adianta eu dar um remédio para uma criança, por exemplo, e ela ficar tonta, ela perder inteligência, ela perder espontaneidade, ela perder coordenação motora. Isso também considera-se uma resistência a remédio. Existem alguns números que a gente já sabe relacionados a isso.
Numa crise focal, por exemplo, aquela que é numa parte do corpo, ou o eletroencefalograma fala que é numa parte do cérebro, se nos primeiros 6 meses de uso do tratamento adequado a pessoa fica sem crise, no final de 12 meses, 90% delas estará sem crise. Mas se nos primeiros 6 meses de uso do tratamento adequado a pessoa continuar a ter crise, só 45% vai estar bem no final do primeiro ano. A idade é outro fator também. Seja porque abaixo de 2 anos o arsenal de anticonvulsivantes fica mais curto, seja porque quando a epilepsia ela começa antes de 1 ano de idade, sobretudo quando a criança nasce com crises convulsivas, a gente já sabe que a chance desse paciente ter epilepsia refratária, ou seja, resistente à droga, é maior. Para a epilepsia funciona assim: 2 anticonvulsivantes, quando se precisa, são melhores do que 1 anticonvulsivante. Mas 3 anticonvulsivantes necessariamente não são melhores do que 2. Se eu tomo 2 anticonvulsivantes e eu preciso usar um terceiro, a minha taxa de sucesso ela já vai para entre 12% e 20% mais ou menos. Se eu vou para o quarto, para o quinto, isso vai caindo cada vez mais. E todas as vezes que a gente tem uma situação como essa, a principal pergunta que eu me faço é: será que tratar com medicação é a melhor via para esse paciente? Será que não existiria uma opção melhor de tratamento? Como é uma pergunta que vale 1 milhão, a resposta também não é simples de ser dada. Mas existe um checklist que eu obedeço esse checklist, outras pessoas obedecem esse checklist, e eu acho que ele vale como uma boa linha de orientação quando, ao tomar o anticonvulsivante, continua a ter crise. Primeira coisa, observe se a dose do anticonvulsivante está adequada para o peso. Segundo, é se o anticonvulsivante ele é a opção ideal para o tipo de convulsão. Porque para tipos específicos de epilepsia, nós temos tipos específicos de medicação. 3. Procura alguma coisa dentro da rotina que esteja associado com o fato de ter crise convulsiva mesmo tomando remédio. O melhor exemplo de todos para a criança é quando dorme mal, ou quando dorme tarde, ou quando usa a medicação para outras coisas. Por exemplo, existem crianças que têm epilepsia e vivem gripadas, e vivem resfriadas e usam outros remédios. Isso é muito importante, porque a melhora de um jeito de dormir, encontrar uma associação com outras medicações, pode ser a causa. 4. Uma vez passado por essas etapas, que são etapas que toda família pode fazer, procura alguém que sabe manejar ou sabe cuidar de epilepsias difíceis de tratar. Funciona assim: quando um profissional ele sabe tratar epilepsias difíceis, ele vai conseguir tratar epilepsias mais simples. Porque a resistência não é para acontecer a não ser em 20%. Eu espero que essa questão tenha sido respondida, pelo menos em parte, porque é essa questão que faz com que existam centros específicos de epilepsia no mundo todo para tentar responder essa questão ou para tentar encontrar alternativas. Se ela gerou alguma dúvida mais, escreve nos comentários, a gente vai ter a oportunidade outras vezes de conversar sobre isso. Segue com a gente nos outros vídeos, tem outras questões, outros questionamentos também que a gente vai ficar se fazendo juntos. O importante é que a gente continue a fazer mais e sempre pensar mais pelas crianças em neurocirurgia infantil. Até a próxima!